Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No domingo, dia 21 de setembro de 2025, quando também será comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical, nós estaremos estudando a lição de número 12 do terceiro trimestre de 2025. Lembra você que neste trimestre estamos estudando sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E a lição 12 foi assim intitulada: O caráter missionário da igreja em Jerusalém. A leitura diária de segunda-feira, dia 15 de setembro, foi assim intitulada: Alcançando os confins da terra. E o texto escolhido, Atos capítulo 1, versículo 8, diz: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Meus amados, em Atos capítulo 11, versículo 19, vemos que o evangelho alcançou a Fenícia, Chipre e Antioquia por ocasião da perseguição que ocorreu por causa de Estevão. A lição 12 se concentra na chegada do evangelho na última cidade citada, Antioquia da Síria. Esta não era uma cidade pequena, inexpressiva, ao contrário, era simplesmente a terceira cidade mais populosa do Império Romano, superada apenas por Roma e Alexandria. Era um centro comercial e cultural, habitada e frequentada por pessoas das mais diferentes partes do Império. Foi ali que se estabeleceu a segunda grande sede da igreja cristã, tornando-se a base de lançamento dos primeiros missionários da igreja cristã. Em Atos capítulo 11, a igreja já tinha alcançado a Judéia e Samaria. Por ocasião da dispersão dos primeiros cristãos, o evangelho chegou a Antioquia através de alguns varões cujos nomes não são citados no texto sagrado. Não foram os apóstolos, nem um dos 7 diáconos que chegaram ali. Eram pessoas anônimas e leigas, mas que tinham a ousadia do Espírito. Até aquele momento, os dispersos só haviam falado a respeito do Evangelho aos judeus. Entretanto, os dispersos que chegaram a Antioquia falaram de Cristo aos gregos. O resultado foi maravilhoso. Grande número de gregos creu na mensagem pregada e se converteram ao Senhor Jesus. O texto diz que a mão do Senhor era com eles e a graça de Deus se manifestou de tal forma que Barnabé, quando ali chegou, se alegrou e a fama da fé dos gregos chegou até Jerusalém. Atos capítulo 11, versículo 21 e 22. A mensagem pregada precisou ser adaptada àquele povo, pois, diferentes dos judeus, eles não tinham nenhum conhecimento das escrituras sagradas do Antigo Testamento. Tornou-se, de fato, uma verdadeira missão transcultural. Barnabé, vendo que o trabalho necessitava de mais cooperadores, levou Saulo para Antioquia, e ambos ensinaram muitas pessoas por espaço de 1 ano, causando-lhe uma mudança tão radical que os discípulos foram pela primeira vez ali chamados de cristãos. Para os que habitavam em Jerusalém e em toda a Judéia, eles estavam indo além das fronteiras, alcançando cidades longínquas. E foi exatamente de Antioquia da Síria que Saulo e Barnabé foram enviados para realizarem as primeiras viagens missionárias. Atos capítulo 13, versículo 2. Em sua primeira viagem, os missionários encontraram grande oposição dos judeus. Em Antioquia da Pisídia, após a resistência e inveja dos judeus, os missionários disseram assim: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Atos capítulo 13, versículo 46. Este momento foi determinante, pois, a partir de então, o evangelho se expandiu por várias partes do Império Romano. Infelizmente, a igreja cristã trilhou rumos diversos durante a história e hoje, em pleno século XXI, temos mais de 3 bilhões de pessoas não alcançadas no mundo, as quais nunca ouviram falar de Cristo. E você, o que tem feito para que o evangelho chegue aos confins da terra? Façamos parte da grande comissão, enviando e sendo enviados, orando e contribuindo para a expansão do evangelho. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.